Nesse vídeo, nós vamos investigar a relação que há entre a lista de múltiplos de um número e a lista de múltiplos de um outro número. Ao final dessa aula, a gente vai ter desenvolvido uma ferramenta que vai nos ajudar a resolver uma série de problemas em matemática. Eu vou começar construindo junto com você a lista de múltiplos de 2. Na verdade, isso é a tabuada do 2, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Você pode ir fazendo dessa forma ou simplesmente adicionando 2 em 2. Então, 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. Depois, 14. Depois, 16. 18. E como essa lista não tem fim, eu vou escrever aqui reticências, os 3 pontinhos, para justamente indicar que essa lista é uma lista infinita. Em seguida, nós vamos construir a lista de múltiplos de 3. O procedimento é o mesmo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E aí você pode seguir simplesmente adicionando 3 aqui. Então, o próximo será 9. Depois, 12. Mais 3, 15. Mais 3, 18. 21, 24, 27. E aí, para indicar que essa lista não tem fim, eu vou botar 3 pontinhos ali, que você sabe que essa lista vai seguir infinitamente. Eu quero agora que você observe que há números que não estão em nenhuma das duas listas. Por exemplo, o 7 não está nem na lista de cima e nem na lista de baixo. Há números que estão na lista de cima e não estão na lista de baixo. Por exemplo, o 10 está na lista de cima, mas não está na lista de baixo. Há também números que estão na lista de baixo, mas não estão na lista de cima. Por exemplo, o 15 está na lista de baixo, mas ele não está na lista de cima. Mas o que realmente nos interessa aqui são os números que estão nas duas listas. Nós vamos marcar esses números. O primeiro número que aparece nas duas listas é o 6. Seguindo, o segundo número que a gente vai encontrar nas duas listas é o 12. O terceiro número que a gente vai encontrar nas duas listas é o 18. O quarto número que nós vamos encontrar nas duas listas é o 24. Ainda que ele não esteja escrito lá na lista de cima, você sabe que essa lista continua, o próximo é 20, depois 22, depois 24. Bom, e assim por diante. Agora que nós identificamos os números que aparecem simultaneamente nas duas listas, nós vamos criar uma nova lista com esses números. E eu vou batizar essa lista de múltiplos comuns de 2 e de 3. Essa lista começa, como você pode ver, com o 6, em seguida vem o 12, depois 18, 24 e, naturalmente, como as duas listas anteriores, que eram infinitas, essa também é uma lista que segue infinitamente. Como essa lista é uma lista infinita e é uma lista crescente, não faz o menor sentido perguntar qual é o maior múltiplo comum de 2 e 3. Mas faz sentido perguntar qual é o menor múltiplo comum de 2 e 3. A resposta é 6. Eu vou assinalar isso para você. Então, este número aqui é conhecido como o menor múltiplo comum. Mais o menor múltiplo comum de 2 e 3.
Às vezes aparece como mínimo múltiplo comum. Mínimo, menor, o sentido é exatamente o mesmo. Isso que a gente assinalou como sendo o menor múltiplo comum é o que a gente conhece popularmente como MMC. E no caso aqui, o que a gente tem é o MMC de 2 e 3. Agora, uma coisa que vale a pena chamar a atenção é que a lista de múltiplos comuns de 2 e 3 é, na verdade, a lista de múltiplos de 6. Então, esta lista aqui, que foi composta pelos múltiplos comuns de 2 e 3, corresponde à lista de múltiplos de 6. Perceba que 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E assim por diante. Há um fato curioso aqui que é o seguinte. Esse número é justamente o produto de 2 e 3. Ou seja, o MMC aqui é o produto dos números que deram origem a essas duas listas de múltiplos. Agora a gente vê as listas de múltiplos de 9 e de 5. Como você vê, a lista de múltiplos de 9 não passa da tabuada de 9. 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3. O mesmo para a lista de múltiplos de 5. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. Quando a gente procura os números que aparecem nas duas listas, o primeiro número que a gente encontra é o 45. Bom, numa rápida olhada você não encontra mais ninguém, mas é lógico que você vai encontrar se você continuar escrevendo essas duas listas. O próximo número que você vai encontrar é o 90. Se você continuar escrevendo a lista de múltiplos de 45, em algum momento o 90 vai aparecer. Agora que a gente já destacou alguns dos números comuns das duas listas, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz no exemplo anterior. Vou construir com você a lista de múltiplos comuns de 5 e 9. O primeiro número a figurar nessa lista é, como você viu, o 45. O segundo número é o 90. E assim, essa lista vai crescendo de 45 em 45. Então, o próximo número é o 135, depois dele o 180, e assim por diante, numa lista crescente e infinita. Mais uma vez, não faz sentido perguntar qual é o maior desses números, e sim qual é o menor deles. O menor deles está aqui, é o 45. Portanto, o 45 é o que a gente chama de menor múltiplo comum entre 5 e 9. E como você pode observar, essa lista de múltiplos comuns de 5 e de 9 corresponde à lista de múltiplos de 45. Então, vamos registrar isso aqui. Essa aqui é a lista de múltiplos de 45. Mais uma vez, eu percebo que o 45 é o resultado do produto de 5 e 9. A gente vai agora repetir o mesmo estudo, só que com as listas de múltiplos de 6 e de 15. Primeira coisa que eu vou fazer é identificar quais são os números que aparecem simultaneamente nas duas listas. Acompanhando o crescimento das listas, eu identifico que o primeiro número a aparecer simultaneamente na lista de cima e na lista de baixo é o 30.
Andando mais um pouquinho nas listas, eu identifico que o próximo número a aparecer simultaneamente nas duas listas é o 60. E assim por diante. O próximo será o 90 e depois o 120. E aí eu percebo que a lista de múltiplos comuns de 6 e 15 corresponde à tabuada de 30. Note que o primeiro número a aparecer aqui é o 30, depois é o 60, em seguida vai ser o 90 e assim por diante. Portanto, essa lista corresponde à lista de múltiplos de 30. E o próprio 30, por sua vez, é o menor múltiplo comum entre 6 e 15. Mas agora acontece uma coisa diferente do que aconteceu nos dois exemplos anteriores. Nos dois exemplos anteriores, o número que aparecia aqui, que é o MMC, era o produto dos dois números que deram origem a tudo isso. Você lembra que aqui apareceu o 6, porque nós estávamos listando os múltiplos comuns de 2 e 3. 2 vezes 3, 6. No segundo exemplo, estávamos fazendo a lista de 5 e 9, e o número que aparecia aqui era o 45. 9 vezes 5, 45. Só que agora, 6 vezes 15 não dá 30. Por que lá funcionou e aqui não funciona? Eu vou tentar te explicar quando essa regra funciona e quando não funciona. E vou deixar a explicação do porquê por uma outra aula. A gente está falando a aula inteira em múltiplos comuns, mas, na verdade, a razão, a justificativa para essa regra funcionar está associada aos divisores comuns. Quando eu olho para o par formado por 2 e 3, eu percebo que apenas o 1 divide simultaneamente o 2 e o 3. Quando eu olho para o par formado por 5 e 9, eu percebo que apenas o 1 divide simultaneamente o 5 e o 9. Mas quando eu olho para o par formado por 6 e 15, eu vejo que há mais de um divisor comum. Naturalmente, o 1 sempre figura na lista de divisores comuns, mas aqui também há o 3. E o que acontece é o seguinte: quando a lista de divisores comuns é uma lista unitária, ou seja, só tem o 1 lá, aquela regrinha vai funcionar. O MMC vai ser o produto desses números. Da mesma forma, aconteceu aqui, o MMC vai ser o produto desses números. Mas onde a lista de divisores comuns tiver mais números, além do 1, a regra não vai funcionar. Portanto, foi por isso que o MMC de 6 e 15 não é 6 vezes 15. 6 vezes 15 é 90, mas o MMC é 30. Quando um par de números tem apenas o 1 como divisor comum, a gente diz que eles são números primos entre si. O mesmo vai acontecer envolvendo o 5 e o 9. São primos entre si. Perceba que não é necessário que o número seja primo. O 9 não é um número primo. O 2, o 3 e o 5 são primos, mas o 9 não é. Isso não tem nada a ver com ser primo ou não. Por exemplo, o 9 e o 10 são dois números que não são primos, mas são primos entre si.
porque só há um divisor comum entre eles, que é o 1. Recapitulando, o que nós fizemos foi criar listas de múltiplos dos números. Em seguida, nós identificamos quem eram os múltiplos comuns e, finalmente, nessa lista de múltiplos comuns, nós identificamos o menor deles, que vai ser o menor múltiplo comum ou, mais popularmente, o MMC. Você vai poder ver nos próximos vídeos como o MMC é uma ferramenta poderosa na resolução de problemas. Espero que você tenha gostado e aguardo você para uma próxima aula.